Em nome do Senhor Jesus, se você crê, una a sua fé. O Senhor Jesus disse que onde houvesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então ele está aqui, está aí. E agora dê uma ordem para que em nome do Senhor Jesus, todo mal, tudo que você tem sentido, toda praga, toda dor, todo incômodo, toda insônia, toda depressão, em nome do Senhor Jesus, saia da sua vida. Diga que você está livre pelo sangue do Senhor Jesus. Você crê que você está perdoado, você está liberto, você está curado, curada, transformada, com o seu sono restabelecido, com a sua paz restabelecida. E se você crê, agradeça a Deus, respire fundo. Senhor Jesus, fala conosco, nos mostra a tua vontade, o teu querer, amarra toda distração, todo bloqueio e que haja salvação em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e glória. Amém? E graças a Deus. O que você tem construído com o seu tempo agora? Muitas pessoas neste mundo estão apenas preocupadas com algo que é passageiro. Não significa dizer que nós temos que negligenciar a saúde, o casamento, o cônjuge, as finanças, os pagamentos, as contas, o trabalho, nada disso. Mas quando as prioridades não estão no lugar certo, a pessoa vive uma ilusão, uma miragem, porque com o ontem você só pode aprender. Se você errou, você pode se arrepender, mas você não pode mudar o que você fez. Você tem que se perdoar, pedir perdão a Deus, se perdoar e mudar. Mas não pode mudar o passado. O amanhã você não sabe se vai ter. Você deve projetar com Deus à frente, é lógico, mas tem um versículo que diz mais ou menos assim, que se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, né? E a luz de Deus brilhará em seus caminhos. Se eu não me engano, é mais ou menos assim. Mas você deve projetar com Deus à frente, né? Mas sabendo que pode ser que você não tenha o amanhã. Você só tem o agora. Que você pode aprender com o ontem e que você pode projetar o amanhã e vai ter se Deus permitir. Porque o fôlego que você tem aí, Deus que te deu. E só Deus sabe, tem gente que antecipa a hora, mas só Deus sabe quando vai terminar a passagem nessa vida. Então não vale a pena você viver uma miragem. Você tem que viver a realidade. A realidade é viver agora, hoje, na presença de Deus. Porque o que você tem construído nesse período de 30, 20, 50, 70, 80, 100 anos que Deus já te deu aqui nessa terra e que vai terminar, seja pelo arrebatamento ou pela morte, vai terminar. Infelizmente, poucos são os que acertam com a porta da salvação porque ela é estreita, como o Senhor Jesus nos ensinou quando os discípulos perguntaram se são poucos os salvos. Ele disse que são poucos que acertam com a porta. Então, não vale a pena viver uma miragem, viver focado só nas coisas desse mundo, em coisas que vão passar. Agora, hoje, é o momento que você tem. E o que você está construindo nesse momento? Olha o que está escrito em Salmos 144, 4. Fala dessa vida aqui que é passageira, porque existem 2 vidas. Se existem 2 vidas, nós temos que nos preocupar mais ainda, primeiramente, priorizar a vida eterna. O homem é como um sopro. Seus dias são como sombra passageira. Aquela sombra que está ali, aí o sol vai, né? E a sombra some, muda de lugar. Enfim, assim é a vida nessa terra, pessoal. Você que está aí hoje com 50, com 30, com 10, com 20, com 70 anos, você sabe, você tem certeza que um dia, daqui a 100 anos, daqui a 150 anos, você não vai estar nessa terra mais. Eu não vou estar, nós não vamos estar. Você sabe disso. Nessa vida de hoje, como vivemos hoje. Então, é loucura, como o Senhor Jesus disse, aquele homem que estava juntando mais celeiros, ia fazer mais celeiros para colher os seus frutos, e diria para a alma dele descansar, folgar, mas que não se preocupava, não priorizava a vida com Deus. E foi perguntado: hoje te pedirão a tua alma. Para quem? O que tens preparado? Para quem será? Não adianta ser uma boa pessoa. Não adianta frequentar a igreja, ser religioso. Você tem que ter ciência que essa vida passa e você deve aproveitar o seu tempo agora, hoje, para construir um relacionamento de intimidade com o Senhor Jesus. É somente o sangue dele que nos salva, não são as boas obras. Boas obras são consequências, porque se eu creio em Deus, eu não posso deixar de ter boas obras. Mas se eu creio que eu estou diante dele, eu tenho que fazer por consideração a Deus primeiro, não é verdade? Agora, só o sangue do Senhor Jesus me salva. Eu preciso reconhecer que somente o sangue dele me salva. E as boas obras são consequências de um relacionamento com Deus. Porque eu creio que eu estou diante dele, então eu não posso agir como se eu não estivesse. E então,
não é a religião, é um relacionamento, é intimidade com Deus. Não tem outra forma de chegar a Deus, de ter vida com Ele. Você precisa de intimidade, separar tempo para falar com Deus, para rasgar o seu coração. Orar é falar, é você abrir a sua boca e contar o que está no seu coração. Ah, mas eu não estou conseguindo me concentrar. Fale com Deus sobre aquilo que você está pensando. Problema para resolver? Converse com Ele, tenha diálogo e busque a presença de Deus. Desenvolva agora, hoje, no momento que você tem, não é 24 horas por dia, mas priorize o seu momento com Deus a sós, intimidade, relacionamento, sem religiosidade, sem querer ser mais espiritual que os outros, mas por necessidade. Essa vida é como um sopro, é uma sombra, vai passar, vai acabar. Mas agora, Eclesiastes 3:11, fica claro que existe a vida eterna. Deus colocou, esse corpo passa, mas a alma, né? Você tem sentimento, pensamento. Você não vê a cor, mas você sabe que existem os pensamentos, sentimentos, estão aí dentro de você. Eles não vão passar, não vão acabar. Essa parte, o espírito volta para Deus. Mas a alma, você é eterno. E se você partir sem crer no Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, e estiver frio, perdeu o primeiro amor, não tiver relacionamento com Deus, você vai se perder. Eclesiastes 3:11 diz assim, falando agora sobre a vida eterna. Deus é a vida eterna e Ele quer habitar em você, que você permaneça priorizando Ele, para que você venha passar por lutas aqui, mas venha vencer uma por uma para a glória dEle, venha desfrutar de uma vida abençoada e no final você vá com Ele para a eternidade. Amém? Porque Deus é a vida eterna. E se você tem a vida eterna em você, você é pleno, você está onde Deus quer que você esteja, você está completo, preenchido, completamente preenchido. E quando finalizar essa vida, você vai sair daqui com a vida abençoada, realizada em tudo, como foi com Abraão, e sobretudo, na presença de Deus, para estar com Deus na eternidade, no paraíso, no milênio, no paraíso e por toda a eternidade. Diz assim Eclesiastes 3:11, tudo fez Deus formoso a seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Quer dizer, dentro de nós existe a parte eterna. Não perca o seu tempo dando ouvido a papo furado. Ah, fulano fala que é ateu, é filósofo, é inteligente. Se ele é inteligente, ele sabe que foi feito por Deus. Aliás, ele é inteligente, ele sabe que foi feito por Deus. Só não quer submeter a palavra de Deus e acha que no final Deus vai suspender a sua justiça para que ele seja salvo de qualquer maneira. Não acompanhe essas lorotas e papo furado de pessoas que querem que você se engane, seja enganado e vá para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, que vive esse vazio que tem de repente dentro de você multiplicado por muito mais. As pessoas que vivem longe de Deus hoje, que acham que esse vazio no coração é tudo, que essa vida é o inferno, você não tem noção do que é o inferno. O inferno é a ausência definitiva de Deus na sua vida. O sofrimento, você foi criado, tem esse espaço eterno, essa eternidade que está em você, foi feita por Deus de um jeito que só Ele pode preencher. Enquanto você insistir e tentar preencher com coisas e pessoas, você está perdido. E se você deseja cultivar, construir, aproveitar a partir de agora, de hoje, para construir o seu relacionamento, intimidade com o Senhor Jesus, feche a porta do seu quarto, rasgue o seu coração, entregue o controle da sua cabeça, decida se submeter à palavra de Deus, se entregue incondicionalmente, totalmente a Ele agora. Dê o seu coração, ofereça a sua vida, a sua alma, seu passado, presente, futuro. O passado Ele perdoa, creia, se perdoe, porque Ele te perdoa. Se você confessar, abandonar, se arrepender e pedir o perdão, Ele te perdoa. E se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus agora, passar a priorizar os seus momentos a sós com Deus todo dia, meditar na Bíblia, na palavra de Deus, se alimentar, falar com Deus, dividir com Ele como foi o seu dia, Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de você, Ele quer um relacionamento, intimidade. E se você quer priorizar a partir de hoje o relacionamento, a intimidade com Deus, construir sempre hoje, porque o tempo que você tem é hoje, é agora. Se hoje, agora, sempre, amanhã vai ter hoje, agora, se você estiver vivo, eu também. Então, hoje, agora, você quer construir sua intimidade, a vida com Deus, fale com Ele agora. Não perca tempo em rede social, não perca tempo com coisas fúteis dessa vida passageira. Priorize a vida eterna, a presença de Deus. Porque tudo isso aqui, nem a sua família vai poder te salvar. Então não interessa a opinião deles. O que interessa em relação à vida espiritual, primeiro é a palavra de Deus. Você vai honrar pai e mãe, mas primeiro é a palavra de Deus. Você responde individualmente pela sua vida. Não vá na cabeça de ninguém.
Busque a Deus, louve Ele, entregue a sua vida agora e priorize o que é eterno, priorize a vida eterna, a presença de Deus, o seu relacionamento com Deus. E se você deseja dar o seu coração para Ele agora, então você quer a presença de Deus em você? Você está disposto a abandonar o mundo? Você está disposto a se batizar nas águas? Entregar a sua vida? Então, seja cheio do Espírito Santo agora. E cheio do Espírito Santo, tenha o seu encontro com Deus, uma experiência com Deus. Receba um novo coração, uma vida nova. Louve e adore o nome santo do Senhor Jesus. Continue louvando. Nós vamos aqui encerrar. Tenha o seu momento com Deus. Graças a Deus.